Olá, queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa aula de imunologia básica e hoje comentaremos sobre os processos de produção de vacinas, o que é uma vacina, para que é importante tomar uma vacina. Tranquilo? De antemão, peço que se porventura você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação, dá o seu like e compartilhe o vídeo para que isso consiga chegar em outras pessoas. Beleza? Então vamos lá. O que é uma vacina? Como que ela surge aí na história? Se a gente for olhar lá no início do tempo, antes da era cristã, ou seja, antes de Cristo, em meados do século V, existia um cara chamado Tucídides, que foi o primeiro cientista que fez aí menção ao termo imunidade. A quem não sabe, a imunidade é justamente uma maneira de debelar qualquer processo infeccioso e, consequentemente, fornecer um status de proteção ao organismo. Mas a imunidade protetora também surge lá na medicina chinesa. Eles pegavam aí alguns pós de lesão de pacientes e curavam de varíola aí outros pacientes que eventualmente apresentassem a doença. Mas a primeira tentativa de fato de manipular o sistema imunológico para evitar um processo infeccioso ou até mesmo curar uma infecção deu-se com esse carinha aqui, o Edward Jenner, lá no século XVIII, que foi o primeiro cientista que tentou desenvolver uma vacina contra o micro-organismo. Nesse caso, a doença especial era a varíola. E como que se deu esse processo? O Jenner ele partiu de uma observação. A observação era que mulheres que costumavam fazer ordenha de vacas eram protegidas contra a varíola. E aí surgiu aquele fiozinho de curiosidade nele. Por que será que essas mulheres que ordenham elas estão protegidas contra a varíola? E mediante a isso, ele formulou a seguinte hipótese. Provavelmente a infecção por vacínia muito provavelmente pode ajudar contra a varíola, ou seja, isso daqui deve fornecer proteção contra a varíola. E aí ele falou, quer saber? Vou testar isso. E aí ele fez um experimento. Ele inoculou o vírus da vacínia e depois ele foi analisar se houve de fato proteção. Como que se deu isso daí? Ele pegou um filho de uma empregada dele, eu particularmente até comento com uma grande amiga minha, a professora Ana Paula, que isso daqui foi antiético o que ele fez. Mas o que ele pegou? Ele pegou essa criança e simplesmente inoculou o vírus nela e falou, bora ver se vai dar bom. Se morrer, morreu. Se sobreviveu, aqui isso daqui de fato tem fundamento. E aí o que ele observou? Que houve proteção duradoura, sem nenhum efeito aí relativamente muito acentuado de qualquer reação adversa. E com isso, tcharam, surge aí a vaccination, ou vacinação que deriva do latim vacinius, ou com, que é vaca. E aí o que eu quero já destacar de antemão, que a primeira doença mundialmente erradicada pelo sistema de vacinação foi justamente quem? Tcharam! A varíola. Tá? Então percebam que a vacina, ela basicamente, ela parte do princípio de treinar o sistema imunológico para tentar debelar qualquer futura infecção. Então observem já nesse quadro aqui o sucesso da vacinação. Esses dados aqui são de 2014. Percebam, ó, difteria 0 casos, pólio 0 casos, rubéola 2 casos, tétanos 8 casos, influenza do tipo B, 34 casos. E olha o tanto de números de casos aí que era esperado em um ano. Então, percebam que vacina é importante, pelo amor de Deus, já guardem isso. Vacina é justamente uma maneira da gente treinar o nosso sistema imunológico para tentar debelar futuras infecções, tá bom? E percebam logo de cara, ó, olha o sucesso da vacinação. Se a gente pegar aqui 3 casos, por exemplo, e eu vou comentar aqui em especial os 2 primeiros, que é o da difteria e da pólio, notem que antes mesmo da década de 80, nós já tínhamos erradicado tanto a pólio quanto a difteria. Então, isso demonstra o sucesso das campanhas de vacinação. Pessoal, campanha de vacinação é importante. Vacinar-se dentro do período aí que é estipulado pelo Ministério da Saúde é importante, ajuda a evitar doenças, tá?
E percebam de antemão que a gente tem uma série de doenças aqui que, infelizmente, ainda não possuem vacinas. E nesse sentido, a gente já precisa destacar a importância que os órgãos governamentais deem investimento, invistam dinheiro, invistam treinamento de recurso humano qualificado e especializado para que haja o desenvolvimento de vacinas. E aí, muito provavelmente, o que eu vejo aí nas redes sociais atualmente é o seguinte: poxa, mas por que, que a vacina contra o SARS-CoV-2 foi desenvolvida tão rápido? Ah, deve ter alguma coisa de errado nisso. E eu já respondo para vocês, gente: não tem nada de errado. O que existe de errado é que não há investimento adequado nos cientistas, não há valorização dos profissionais da área de pesquisa básica e aplicada para o desenvolvimento de vacinas. Se houvesse um investimento massivo em cima disso, garanto-lhes que, muito provavelmente, nós já teríamos erradicado várias doenças. O que falta é investimento no desenvolvimento de vacinas. Percebam que, olha o tanto de mortes estimadas por ano. HIV, nossa senhora, mata pra caramba. Doenças de infecções respiratórias, olha, malária, esquizotomose, tuberculose. Percebam, pessoal, que investir em vacinas é importante. Então, eu coloco aqui já o meu apelo que todas as pessoas que eventualmente estiverem assistindo essa videoaula compreendam que a gente consegue desenvolver vacinas desde que haja investimento e qualificação de recurso humano especializado. Ou seja, não pensem que universidade é um antro de perdição que o pessoal só vai para fazer balbúrdia. Não. Tem muita gente que vai ali e trabalha seriamente. Então, valorizemos em especial toda a pesquisa desenvolvida aqui no Brasil, tá bom? E aqui eu quero que a partir de um conceito chamado de imunoprofilaxia, que nada mais é do que todo e qualquer método de proteção ou prevenção de doenças baseados no sistema imunológico. Nesse sentido, eu quero que vocês entendam que quando a gente está pensando em uma medida imunoprofilática, é justamente uma maneira da gente fazer uma prevenção ou, eventualmente, fazer uma proteção acerca de qualquer doença mediante estimulação do sistema imunológico. E os dois principais métodos de imunoprofilaxia que nós temos é a imunização passiva, que basicamente deriva aqui da transferência de anticorpos ou células produzidas modificadas em outros organismos. Isso daqui é o exemplo clássico, por exemplo, do soro. Quando você recebe uma picada de escorpião ou cobra, por exemplo, e administra-se aí um soro antitoxinas desse animal que te mordeu, tá? E a imunização ativa, que basicamente são as vacinas, são justamente mediadores que vão fazer uma indução da resposta imunológica através da administração de componentes do micro-organismo, seja ele morto, atenuado ou um pedacinho dele. A ideia central de uma imunização ativa é o seguinte: é estimular a resposta imunológica frente a alguma coisa do micro-organismo que o sistema imune entende. Olha, isso daqui não é do corpo, eu preciso tentar debelar isso daqui, tá bom? Nesse sentido, a imunização passiva, como eu falei para vocês anteriormente, baseia-se aqui na transferência de anticorpos ou células aí modificadas mediante aí micro-organismos. E existe dois tipos de imunização passiva. Existe a transferência natural, por exemplo, a placenta ela consegue transportar anticorpos da mãe para o feto e, consequentemente, isso aqui já estabelece aqui uma imunidade para esse indivíduo. Mas existe, por exemplo, a transferência artificial. Então, eu posso usar aqui anticorpos policlonais, eu posso usar soro, posso fazer aqui anticorpo recombinante, posso usar fragmentos de anticorpos, de maneira que eu consiga estimular uma resposta imunológica e, consequentemente, debelar qualquer processo infeccioso, tá bom? Mas, em contrapartida, o que eu quero destacar de antemão é que a imunização passiva ela tem algumas vantagens, mas, em contrapartida, há também algumas desvantagens. Entre as vantagens aqui do seu uso, a gente pode destacar que a imunização passiva ela baseia-se aqui no bloqueio de toxinas, fornece uma proteção imediata contra infecções. Então, a gente pensa num contexto no qual
é crucial que o sistema imunológico atue rapidamente. Então, eu preciso fazer um bombardeio de células efetoras, anticorpos. Então, nesse sentido, a gente utiliza-se aqui da imunização passiva. Mas, em contrapartida, um detalhe que eu quero destacar é que existem algumas desvantagens, acerca da imunização passiva. Entre as quais, elenco. Os anticorpos são metabolizados, ou seja, esse anticorpo ele desaparece rapidamente, ele tem uma meia-vida muito curta. Podemos ter algumas reações adversas, como a doença do soro, e pode existir aqui o risco de transmissão de doenças. Um detalhe interessante que eu queria destacar é que essas são possíveis desvantagens, mas eu acho que o que eu quero que vocês guardem em especial é o seguinte. Quando a gente pensa numa imunização passiva, o que vai distinguir ela, vai diferenciá-la de uma imunização ativa, é que essa imunização ela não gera resposta imunológica de memória. Ou seja, se eventualmente a pessoa sofrer, por exemplo, uma reexposição, uma picada de escorpião, de cobra, etc., consequentemente ela vai ter de ser encaminhada a um pronto-socorro e receber novamente soro para debelar as toxinas aí desse animal peçonhento, tá? E aqui tem alguns exemplos de algumas antitoxinas que a gente tem, ó. Tem toxina antitetânica, antibotulismo, picada de cobras, existe aí uma porrada de antitoxinas, ó. Picada de aranha, picada de carrapato, ferroado de peixe-espada, acidente com água viva, tá? E a gente também tem aqui, ó, infecção pelo vírus da hepatite B, raiva, Epstein, varicela, zoster, citomegalovírus, infecção pelo vírus sinusial respiratório. Existe uma porrada de antitoxinas que tentam. E percebam de antemão que toda essa classe aqui, ó, daqui para baixo, são bloqueadores de infecção, tá bom? Por consequência, a imunização ativa, como eu falei para vocês, é justamente um tipo de imunização que ela preza a geração de mecanismos imunológicos que são protetores pelo próprio organismo, ou seja, a ideia central da imunização ativa é fazer com que o próprio sistema imunológico desempenhe agora toda uma cascata de diferenciação, expansão clonal, fazer agora células que vão mediar a imunidade, resposta humoral e, consequentemente, viabilizar uma coisa importantíssima que é formação de memória imunológica. Nesse sentido, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Quando a gente pensa em memória imunológica, basicamente você já tem meio que um repertório de linfócitos B, de memória, que consequentemente vão produzir anticorpos específicos contra um micro-organismo e, consequentemente, você vai ter agora uma ação que ela pode ser a priori, uma ação rápida, aí você tem anticorpo circulante e linfócitos T de memória, e você pode ter uma ação mais demorada, que aí você entra a ação aí dos linfócitos B de memórias e os linfócitos T de memória central. Mas a grande sacada é o seguinte, vacinação, ela basicamente, a ideia central de uma vacina é gerar memória imunológica. Então vamos pensar aqui no contexto do SARS-CoV-2. Todas essas vacinas que estão sendo desenvolvidas, a AstraZeneca, a Coronavac, a da Pfizer, a da Moderna, a Sputnik V e afins, todas elas, em essência, visam buscar a formação de memória imunológica frente a uma possível exposição ao SARS-CoV-2, tá bom? De maneira que, já destaco que uma vacina ideal, ela precisa, primeiro, em ser eficaz, ou seja, produzir uma resposta imunológica protetora. E para isso, a gente tem que pensar no local correto, de natureza adequada. Então, a gente tem que pensar, vai produzir anticorpo, vai ter linfócito T, vai ser de longa duração? Tem que ser uma vacina segura, ou seja, não vai causar doença, ou seja, não vai ter eventos de patogenicidade. E, consequentemente, a gente tem que pensar que ela eventualmente não vai ter efeitos adversos. Mas se eventualmente tiver, vão ser os mínimos possíveis. E por fim, ela tem que ser disponível, estável e de baixo custo. Isso daqui é o ideal. A gente consegue isso daqui? Mais ou menos. Existe aí
algumas características inerentes a cada tipo de formulação vacinal que a gente vai destacar. E basicamente as estratégias utilizadas para a imunização são 4. Nós temos aqui uma estratégia chamada de vírus vivos atenuados, ou seja, vírus que são seres vivos aí enfraquecidos ou vírus enfraquecidos. Nós temos aqui organismos mortos ou inativados. Nós temos aqui fragmentos subcelulares ou toxinas. E por fim, nós temos aqui vacinas de DNA ou RNA. Essas são as técnicas clássicas para desenvolvimento de vacinas. Essas 3 aqui em especial, elas são mais antigas. Essas aqui, elas são um pouquinho mais recentes, mas não tão recentes, tá? Elas datam mais ou menos aí de meados da década de 90. Então, lá a partir de 1990, já começa a ter pesquisa aqui com vacinas de DNA ou RNA. Tranquilo? Esse fluxograma aqui, ele demonstra muito bem como que é feita essas estratégias. Vamos lá, ó. Uma vacina por atenuação é basicamente uma vacina na qual você pega um micro-organismo e enfraquece ele. E, consequentemente, esse micro-organismo está mais enfraquecido e, consequentemente, o fato dele estar enfraquecido ele não vai gerar uma patogênese tão acentuada, de maneira que o sistema imunológico consegue debelar ele. Uma vacina com vírus morto, a gente parte aqui numa premissa que a gente faz várias inativações. Pode ser por mecanismos físicos, mecanismos químicos, tá? A de fragmentos subcelulares ou de subunidades, basicamente, parte da premissa aqui de você fragmentar pedacinhos desse vírus. E nós temos aqui as vacinas de DNA, tá? Você pode ter aqui vacinas que a gente vai comentar mais adiante. Como que se dá aqui uma vacina por vírus ou bactérias, afins, mortos ou inativados? Basicamente, esse vírus ele é expandido in vitro ou in vivo e, consequentemente, ele sofre um processo de inativação ou fixação, aí, por exemplo, por formaldeído. Então, os exemplos clássicos aqui de vacinas com vírus inativados é hepatite A, raiva, cólera, gripe, a polio, no caso da Salk, a febre tifoide, a coqueluche. E as vantagens são: não tem risco de patogenicidade, ou seja, não tem risco de causar doença. Ela pode ser utilizada em pessoas com imunodeficiências ou imunocomprometidos. Não tem esse risco aqui de transmissão, mas em contrapartida ela tem aqui algumas desvantagens, dentre as quais elenco. Ela só estimula uma imunidade humoral, ou seja, só a estimulação de anticorpos. Dificilmente é fácil de você fazer o cultivo disso aqui, tá? Precisa fazer aqui repetidas inoculações, ou seja, reforços. Então a gente já pensa aqui em especial na Coronavac. Por que ela precisa de 2 doses? Porque uma única dose não vai estimular uma resposta humoral adequada. Então eu preciso fazer algumas doses de reforço. E, consequentemente, nesse processo de inativação, pode haver aqui modificação dos epítopos, ou seja, aquelas regiões lá que são importantes para o CDR reconhecer e fazer a estimulação. Nesse sentido, o que eu quero que vocês se atentem é que organismos atenuados ou enfraquecidos são basicamente aqueles micro-organismos aí, que eles são cultivados e eles sofrem um processo de atenuação. E esse processo de atenuação é um processo de enfraquecimento. Exemplos clássicos que a gente tem aqui de organismos atenuados, ou seja, é um organismo vivo, no entanto não patogênico. Febre amarela, o pólio no caso da Sabin, rubéola, sarampo, cachumba, catapora, a BCG que é aqui contra a tuberculose. Quais são as vantagens? Uma única dose, resposta humoral e celular, ou seja, vai estimular tanto o linfócito B quanto o linfócito T, uma imunidade duradoura, local da resposta imunológica interessante, local da infecção, fácil administração, no caso aqui da Sabin. Mas quais são as desvantagens de uma vacina de organismo atenuado? Primeiro, ela é instável. Tem risco aqui de patogenicidade, ou seja, causar a doença. Não pode ser utilizada em imunocomprometidos e tem-se aqui risco de transmissão.
que é o mecanismo de atenuação propriamente dito? A princípio, nós fazemos aqui métodos de cultivos, ou seja, nós utilizamos células de outras espécies, de maneira que a gente vai enfraquecendo pouco a pouco isso daqui, tá? Nós utilizamos isso aqui de temperatura, por quê? Crescimento de temperaturas mais baixas, aqui acontece no caso do influenza e outros vírus respiratórios, não causam doença aí nas vias aéreas, que é aí no caso de 37 graus. E nós podemos pegar aqui como base a atenuação do Mycobacterium tuberculosis. A gente utiliza aí sais biliares nesse meio de cultivo, por isso que a gente tem aqui ó, o bacilo de Koenig-Guerin, por isso que a gente chama de BCG, tá? Então percebam que a grande sacada de você fazer uma atenuação é você usar um estresse químico ou físico. Então você pode utilizar, por exemplo, formaldeído de maneira a enfraquecer esse micro-organismo. Tranquilo? Por fim, mas não menos importante, a gente pode ainda destacar que existem técnicas de biologia molecular que estão atreladas aqui com modificação dos fatores de virulência, ou seja, a gente pode utilizar técnicas de biologia molecular de maneira a modificar algum fator que esteja atrelado aí com a virulência desse micro-organismo. E nós podemos ainda utilizar vetores microbianos aí para fazer essa atenuação, essa modificação da capacidade de patogênese aí desse micro-organismo, certo? Então aqui tem uma exemplificação, por exemplo, do desenvolvimento de uma vacina contra um parasito, tá? Ó, então você tem aqui esporócito, hepatócito, e aí você vai tendo vários processos para tentar debelar esse processo aqui infeccioso. Esse aqui é o caso, por exemplo, de uma estratégia contra a malária, tá bom? E a gente pode ter aqui uma comparação entre as vacinas da poliomielite, que aqui basicamente é a Sabin e a Salk. A Sabin é uma vacina atenuada, ou seja, o micro-organismo ele está enfraquecido, e a Salk é uma vacina aqui com vírus morto. Percebam que a resposta é diferente, tá? Basicamente, no caso aqui do vírus morto, tu tem uma resposta basicamente moral. Na atenuada, você tem a resposta tanto moral quanto celular, tá bom? Então, tomar vacina é importante. Eu acho que até esse momento está claro aqui para vocês. Vacinas de subunidades. O que é uma vacina de subunidade? Você pega pequenos pedacinhos aqui do micro-organismo. Você pode usar, por exemplo, o toxoide composto, no caso aqui da difteria, do tétano, da antrax. E você pode fazer vacinas de subunidades, ou seja, você usa aqui proteínas recombinantes, LPS, VLP. Então, os exemplos clássicos: hepatite B, pneumonia causada por Streptococcus pneumoniae, HPV, pneumococo, meningite, etc. E como que se dá aqui uma vacina de subunidade? Você faz aí o isolamento da toxina ou de um fragmento microbiano e a partir disso você faz a inativação por fixação. Então você pode usar uma toxina, formaldeído, e você faz uma administração com adjuvantes. Adjuvantes nada mais é do que moléculas que vão reforçar, vão dar uma... como que eu posso falar? Dar uma forcinha, um amp, para que aconteça aí a estimulação da resposta imunológica. Quais são as vantagens desse tipo de vacina? Você não tem risco de patogênese, pode ser utilizada aqui em imunocomprometidos, sem risco de transmissão e produção em longa escala. Mas em contrapartida, tem-se algumas desvantagens, dentre as quais a gente comenta. Só estimula imunidade humoral, ou seja, somente anticorpos. Você precisa fazer várias inoculações, ou seja, tem que dar várias doses de reforço, e apresenta uma baixa imunogenicidade. Nesse sentido, você vai precisar utilizar aí adjuvantes, ou seja, moléculas para reforçar a ação dessa formulação vacinal. Então aqui, ó, no caso dos toxoides, você usa aqui alguma preparação aí com uma toxina e, consequentemente, isso vai facilitar aí esse processo. Então, os exemplos clássicos de toxoides: tétano, botulismo, antrax e etc. E a gente pode utilizar aqui fragmentos isolados, ou seja, você utiliza aqui um antígeno isolado mais um adjuvante, ou seja, uma molécula que vai reforçar aí essa resposta. Basicamente, a gente tem aqui a vacina para HPV, que foi a primeira
produzida aí pela tecnologia do DNA recombinante. E aí você pode utilizar aqui a questão dos glicoconjugados, que são carboidratos e lipídios aqui ligados às proteínas carreadoras. Então, basicamente, ó, você tem um adjuvante, você tem aqui o antígeno do HBV, tá? E aí, consequentemente, isso daqui favorece com que haja a estimulação das células dendríticas, que vão capturar esse microorganismo aí, esses fragmentos, de maneira a fazer uma apresentação para o linfócito T, tá? E o linfócito T, ele começa a ter aqui, ó, células efetoras e, consequentemente, a estimulação do linfócito B. O linfócito B se diferencia formando-se aí os plasmócitos que começam a secretar anticorpos, tá bom? E aí, ó, você pode pensar nos glicoconjugados, como eu falei anteriormente, que são carboidratos e lipídios ligados às proteínas carreadoras. E aí a gente tem um caso, basicamente, ó, do Haemophilus influenza do tipo B, o Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningite, Salmonella e afins, tá bom? Aqui é basicamente aquilo que eu falei anteriormente, ó, você tem o peptídeo aqui sendo apresentado pela célula dendrítica e, consequentemente, a gente tem aí o processo de indução da resposta imunológica. Os adjuvantes, como eu falei para vocês, são substâncias que elas vão reforçar essa resposta e, basicamente, o que eu quero que vocês se atentem é o seguinte: elas vão potencializar a resposta imunológica e ela aumenta a sua imunogenicidade, ou seja, a capacidade de estimular uma resposta imunológica. Certos antígenos, como peptídeos e polissacarídeos, são poucos imunogênicos e, apesar do seu uso não ser recente, apenas sais de alumínio têm sido utilizados em imunizações em humanos, tá? Então, gente que fica falando, usa mercúrio nas vacinas. Não, tá? O que a gente utiliza é sais de alumínio. E novas tecnologias aí estão sendo utilizadas para a geração de adjuvantes potentes, porém não tóxicos, tá? Então tem aqui alguns adjuvantes que são utilizados e aí tem os mecanismos de ação. É importante destacar que adjuvantes basicamente são coisas que o nosso corpo também tem dentro dele, tá? Então, para de pensar besteira, pelo amor de Deus. E os tipos de adjuvante que nós temos atualmente? Nós temos aqui o adjuvante completo e incompleto, de Freund, tem elevada imunogenicidade, porém não permitidos em humanos. Tem aqui os sais de alumínio amplamente utilizado, porém de baixa imunogenicidade. Nós temos aqui emulsões à base de óleos minerais e não minerais. Nós temos sequências não metiladas de DNA bacteriano. Tá? E aqui tem complexos imunoestimuladores, que basicamente derivam aqui de surfactantes vegetais. Então a ideia central é utilizar esses adjuvantes para reforçar, estimular ainda mais a resposta imunológica. E aqui, ó, vamos pegar em especial o alumínio. Quando você usa os sais de alumínio, você faz com que haja uma estimulação de maneira que, ó, libera aqui interleucina 12 e, consequentemente, a gente consegue ter uma resposta imunológica humoral, tá bom? Por fim, as vacinas de DNA ou RNA. Elas estão aqui em testes clínicos, têm um potencial enorme. E aqui, basicamente, é a administração direta de DNA de um plasmídio, codificando antígenos imunogênicos para a produção de uma resposta imunológica efetiva. Quais seriam as vantagens delas? Baixo grau de patogenicidade, podemos utilizar em imunocomprometidos, sem risco de transmissão, produção em longa escala, baixo custo. Quais são as desvantagens? Incorporação no DNA da linha germinativa e baixa expressão. Um aspecto interessante a ser pontuado aqui em especial é que quando a gente pensa, por exemplo, na vacina de RNA, que é o mensageiro, que é o que está sendo produzido pela Pfizer, por exemplo, a gente não sabe ainda se gera uma resposta imunológica de memória, ou seja, uma resposta imunológica duradoura. Mas tem potencial. Outra desvantagem que eu gostaria de elencar aqui é o armazenamento dessa vacina. A quem já sabe, a gente precisa armazenar, por exemplo, a vacina da Pfizer em superfreezers a menos 70 graus, tá? E aí a gente pode pensar aqui, ó, na detecção de antígenos tumorais que induzem resposta imunológica, tá? Então, basicamente, existe já vacinas contra alguns tipos de câncer. Um detalhe interessante a ser destacado aqui, que muitos alunos me perguntam, é o seguinte: por que não existe uma vacina direcionada a todos os cânceres especificamente?
E eu já respondo a vocês, porque cada câncer é um câncer. Imaginemos uma pessoa que sofra de metástase, e aí ela tem câncer no pâncreas e câncer no pulmão. O câncer do pulmão, ele é diferente do câncer que está lá no pâncreas. Consequentemente, se eu for fazer uma imunoterapia para esse paciente, eu preciso desenvolver uma resposta específica para o pulmão e uma para o pâncreas, tá bom? E nós temos aqui as vacinas com células dendríticas, tá? E aí tem expressão, resposta imunológica protetora e tem potencial para HIV, tuberculose e parasitose. Dentre as quais, eu já preciso puxar saco para quem eu admiro muito aqui, que é o professor Ricardo Dias, Sobier, lá da Unifesp, que faz vacinas com células dendríticas conjugadas a partículas de ouro para tentar frear a infecção pelo HIV. Inclusive, já tem-se aí alguns dados que corroboram que possivelmente essa seja uma candidata futura para erradicar aí a infecção pelo HIV, tá bom? E aí a gente tem que pensar que vacinas elas são importantes em várias coisas, tá? A gente tem que pensar que vacinas são importantes porque elas são justamente elementos essenciais para tentar frear processos infecciosos aí em longa escala, tá? Então a gente tem aqui vacinas já licenciadas, ó, caso da polio, de tétano, influenza, difteria. E aqui tem vacinas ainda que estão em avaliação, ó, HIV, tuberculose, parasitoses, contra gonorreia, clamídia, estafilococcus aureus, pneumococos e afins, tá bom? Aqui é um calendário de vacinação no Brasil. Eu sei que está muito diminuto, mas essas informações vocês conseguem acessar lá no site do Ministério da Saúde. Tranquilo? Por fim, muito obrigado por você ter assistido essa aula. Compartilhe, curta, comente e repasse isso aqui. E como apelo final, eu peço o seguinte: confiem na ciência brasileira, tá bom? E partiu tomar vacina. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.